Mais um Arte Luta, hoje num horário especial, às 14 horas, né, logo depois do almoço. Espero que todo mundo já tenha feito a refeição aí, todo mundo já tenha almoçado, porque como a produção aqui disse, o cara que vai vir conversar com a gente tem um cardápio sensacional. Então, muito legal estar chegando aí a sexta edição do Arte Luta. É um projeto que começou de forma totalmente despretensiosa, né? E já estamos aí no sexto capítulo, já temos a sétima convidada e eu também andei conversando com mais algumas pessoas que eu quero trazer, então vai ser muito bacana ter essas pessoas aqui comigo. Eu estou bem feliz mesmo, né, com o resultado que está dando, o networking que está me gerando, o buzz como um todo. Então, está sendo uma oportunidade muito bacana também para eu reviver, né, algumas histórias com algumas pessoas que eu conheço faz um bom tempo e outras pessoas. Está sendo interessante até para eu poder conhecer um pouco mais sobre a história dessas pessoas, para eu poder falar um pouco mais também sobre o meu trabalho. Aliás, ó, já vi que está aqui o Daniel, um baita camarada. Aliás, Daniel, eu fiquei de te responder lá ontem, eu acabei nem te respondendo, né, cara? Tão grande para mim nos últimos dias, cara. Às vezes eu tô me perdendo tanto de mensagem que eu tô recebendo e tá sendo difícil para responder todo mundo, cara. Mas, bom, queria começar agradecendo aí o Jonas por ter topado aí, vir bater um papo. Seja bem-vindo, Jonas. Fala, Pedrão, tranquilo? Obrigado, muito Beleza. obrigado. Agradeço aí por você. A gente já tinha conversado faz bastante tempo, né? Para de Verdade. repente fazer esse bate-papo aí. E aí, a gente estava também, quando a gente começou a conversar, estava tudo na correria, exame de faixa e tudo mais. Pois é. A gente preferiu deixar um pouquinho mais para frente. E foi legal também, porque acabou vindo, né, o Sensei Wilson, a Sensei Bia primeiro. Eu acho que isso é bacana também, a gente ter uma hierarquia. Com certeza, com certeza. Quem melhor para dar uma introdução sobre o Kyokushin do que eles, né? As pessoas que Não, estão guiando nossos passos lá no dojo. com certeza, foi uma puta aula, né? Foi uma live bem legal, assim. Foi, assim como essa de hoje também, na verdade, foi interessante porque eu estou testando horários novos, né? Então, a live com o Sensei, com os Senseis, na verdade, foi a primeira que eu fiz de domingo, às 5 horas da tarde, performou bem pra caramba, eu achei que teve um público bem legal. E aí hoje, até, na verdade, justamente, né, pelo nosso cotidiano ser uma loucura e tudo mais, a gente resolveu fazer agora as duas, e até para fazer como teste mesmo, né? Sim, sim. Então, acho que vai ser interessante bater um papo contigo e vamos começar então aí com as perguntas. Hoje você está em Santos, né? Não, já voltei. Eu estava em Santos hoje Ah, já cedo, já voltou? voltei para Mauá, que eu dou aula hoje. O cara é Fui lá rápido, resolver ele alguns ligeiro. problemas só. Esses bate e volta doido. Cheguei agora há pouco. Legal, cara. Tô E aqui, hoje tem tá, gente putz, hoje querendo tá... aparecer aqui na live. Eu não consigo ficar sozinho em casa. Ah, gatinho ou é gatinho? É uma gatinha. Gatinho. Como é o nome? Como é o nome dela? É azeitona. Nome de comida, né? Nome Chefe de cozinha tem que ter bicho com nome de comida. de chefe. Legal, Jonas. E, cara, até eu vou começar na verdade, eu vou começar o papo de uma forma diferente, né? Tenho certeza que todo mundo está esperando a gente falar sobre gastronomia, culinária e luta, né? E eu Pois é. quero ir na contramão agora. Obviamente, quando eu estou montando mais ou menos aqui os bullet points que eu vou abordar na conversa, eu dou uma stalkeada nos convidados, né? Tento verificar lá o perfil da pessoa, tentar buscar dados interessantes. E aí uma coisa legal que eu fiz, que eu acho que encontrei nessa pesquisa, é que você é músico também, né? Sou. Eu, Eu me eu vi um aventurei um vídeo pouquinho seu, nessa área já. eu vi um vídeo seu tocando saxofone, na verdade, mas conta aí Eu sua brinco, história. Você né? toca Eu tudo. brinco. Mas você toca só sax, você toca outros instrumentos? Qual que é a sua Não. história dentro da música? Assim? Eu comecei tocando flauta doce. Acho que
boa parte das crianças aí já tentaram tocar uma flauta doce na vida. Mas daí eu ganhei um saxofone do meu... Calma aí, tem uma gatinha aqui querendo derrubar o meu tripé. Vai pra lá, vai azeitona. E eu comecei com a flauta doce e daí eu ganhei um saxofone quando eu tinha acho que uns 9 anos de idade, por aí, do meu cunhado. Daí eu comecei a aprender a tocar o saxofone. Daí eu aprendi alguns outros tipos de flauta também. Então eu toco flauta doce, eu toco a flauta contralto, toco flauta transversal, toco saxofone alto, saxofone soprano. E daí a partir disso eu me aventurei um pouquinho mais. Daí eu aprendi um pouquinho de violão sozinho e um pouquinho de teclado sozinho também. Mas meu instrumento principal é o saxofone. Multi-instrumentista total, cara. Mas eu só brinco, não é nada muito sério. Já tentei levar a sério antes, mas não, hoje em dia é só brincadeira só. Você nunca tocou na noite, assim, profissionalmente, nunca gravou nada? Eu nunca gravei nada, mas eu já toquei muito em casamento e festa de formatura. Já fiz algumas festas de formatura e casamento por aí, quando eu era mais novo. Pô, profissional, então, pô. Mas Tocou faz tempo, cara. Eu profissionalmente. tinha uns 14, 15 anos de idade na época. Eu era um molequinho tocando saxofone. Mas eu adoro. Que legal, cara. E qual que são as suas influências musicais? Assim, o que você curte ouvir? O que você curte tocar? Cara, de tudo, pra falar a verdade, viu? Cada vez que o pessoal escuta que eu tô ouvindo alguma coisa, é alguma coisa diferente. Não tenho muito... Não sou muito fresco com música, não. Acho que eu sou mais fresco com comida do que música, pra falar a verdade. Mas eu cresci ouvindo Beatles. Eu gosto muito, muito, muito de Beatles. Gosto muito de rock, estilo anos 80, assim, no geral. Mas eu ouço de tudo. Então, eu escuto hip hop, escuto música brasileira, escuto pagode, de tudo um pouco. E toco de tudo um pouco também. Eu tento sempre criar alguma coisinha aí para não ficar parado. Legal. É bacana a gente abordar esse lado aí da música, né? Porque, assim, é muito louco. Esses dias eu estava conversando com um cara, cliente meu, assim, e aí o cara, na verdade, eu toco profissionalmente, na verdade, já fazem alguns anos e tal. Mas, obviamente, por conta de pandemia e todas essas coisas, assim, o trabalho com música tem ficado bastante escasso, né? Ainda que, graças a Deus, eu tenho feito algumas lives de vez em quando, tenho aparecido algumas gravações, mas, pô, obviamente, acabou aflorando, assim, outros lados, né? O meu pô, treinar, eu estou tentando treinar todos os dias, né? E, meu, a parte do design também, assim, tá rolando bem. E aí, eu tava conversando com um cliente, eu falei pro cara que eu era músico, o cara falou assim, sério? Pô, achei que eu via você mais como um karateca. Porque às vezes eu achei engraçado, assim, eu fiquei com essa dúvida, falei, pô, meu, sério isso? Porque às vezes as pessoas nem sabem, né? Pois E, é. assim, até no nosso caso, por exemplo, assim, dentro do dojo, por exemplo, eu acho até uma coisa engraçada, porque a gente vai para academia tal para fazer os treinamentos e é um lugar que a gente acaba esquecendo, na verdade, das coisas de fora. Pois Então é. a gente, né, deixa problema para fora e tal, e às vezes a gente até tá ali, a gente, por exemplo, nós dois mesmo, a gente já convive há um ano aí junto, mas até a gente, é difícil a gente bater papo assim sobre outras coisas pessoais, outros assuntos que nem esse, da música, ou até mesmo da gastronomia. Sim, Então, isso está sendo uma coisa muito legal dessas lives, assim, que é a oportunidade de poder conhecer um pouco mais da história das pessoas. com certeza, com certeza. E agora, entrando aí na parte da gastronomia mesmo, né? Você é um cara novo pra caramba, na verdade. Tem Tenho 23, é 23 isso? anos. 23. Então o cara começou a tocar cedo pra caramba, né? Já estava tocando em casamento, formatura. E pela stalkeada que eu dei também, deu para sacar que o lance da cozinha também começou muito, muito cedo, assim, né? Começou muito jovem a se interessar por gastronomia. Na verdade, eu sempre cozinhei com a minha avó, né? Minha avó é do interior de São Paulo, lá de Piracicaba. Então, nas férias, ou eu tava por lá, ou ela tava por aqui. E eram os meus momentos de cozinha, sempre foram com elas, fazendo uma coisinha ou outra ali. Mas, na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Eu gostava, tal, mas nunca imaginei no futuro. Nem mal sabia quando era criança que podia trabalhar com cozinha e que seria tão divertido assim. Eu fui pegar isso mesmo quando eu estava no ensino médio. Aí eu me dediquei mais um pouco à gastronomia. Conheci a gastronomia e decidi seguir, né? Eu sou formado em técnico-química,
Eu me formei junto com o ensino médio, né? Então eu estudava ensino médio de manhã e à noite eu estudava, fazia curso de técnico em química. E sempre pensei que ia seguir por essa carreira, como engenheiro químico, alguma coisa assim. Gostava muito de laboratório e tudo mais. E daí, por conta de uma palestra de um amigo meu, o chefe Léo Esteves, aqui de Mauá, eu acabei sendo pescado para gastronomia. E daí eu me apaixonei. Ele me deu uma palestra, me levou a cozinhar no restaurante dele. E daí, daquele dia em diante, eu me apaixonei pela gastronomia. E fui seguir Isso nessa você tinha carreira. quantos anos? Oi? Isso você tinha quantos Eu anos? tinha 16 anos na época. 16 anos. Então, você já, digamos que você começou a cozinhar profissionalmente já com 16 anos. Não. Eu só fui, conheci o restaurante dele, assim. Eu fui acho que 2 vezes no restaurante dele. Uma naquele ano daquela palestra, uma no ano seguinte, quando eu estava no meu 3º ano, na palestra seguinte que ele deu. E daí ele também levou a gente a cozinhar. Mas até então eu nunca tinha pisado numa cozinha, nem sequer trabalhei numa cozinha. Eu fui começar a trabalhar profissionalmente, assim, depois que eu comecei a faculdade de gastronomia, na verdade. Eu tinha 18 anos de idade na época. Certo. Você começou, então, profissionalmente com uns 18 anos, né? E Exato. assim, meu, putz, eu vi que você já, assim, passeou por vários lugares, né, na verdade. Você já, até, inclusive, eu acho que até já comi já um hambúrguer seu lá no Beats Burger, lá. Na onde? No É Beats Burger, não Beats é? Burger, em Santo André. Isso, A eu já hamburgueria fui dos lá, inclusive, videogames. alguns anos atrás, levei meu sobrinho, o Kevin, aqui, que é louco por videogame. Eu tocava bastante em 2 lugares ali perto, né, na verdade. Em frente tem o El Chavito, que era Sim, do sim. Bruno também, né? Exato. E aí São 2 sócios ali, antigos sócios, o Achavito e o Burger Beats. eu toquei bastante lá, cara. Toquei bastante lá no El Chavito. Porque eu tocava, na verdade, num bar que tinha ao lado, que era o Caverna do Dragão, que era um motoclube, na Conheço, bem verdade. bacana ali, bem bacana. E aí eu acabei pegando amizade, na verdade, com o Bruno. Teve um dia que eu ia tocar lá e passei para jantar, na verdade, no El Chavito. Eu gosto muito de rango mexicano. E aí eu comecei a conversar com ele, falou, pô, você nunca pensou em pôr música ao vivo aqui, não sei o quê? Cara, não, na verdade eu tô pensando sim. E aí eu comecei a fazer uma temporada de blues lá no Chavito, que Caraca, que bacana. chamava Toda Quinta Blues. Então, toda quinta a gente fazia música ao vivo ali, baixinho, pra galera jantar. E aí foi até legal, porque aí meu sobrinho teve um dia que foi lá e ele falou, puta, eu quero ir lá no negócio de videogame. Quero ir lá, quero ir lá. Ele foi lá e depois eu acabei indo também. Então, pode ser até que tenha sido você que fez o Muito hamburgão lá. provavelmente. Que legal, cara. Que legal. E o que você mais curte, assim, cozinhar? Tipo, né, você já fez a praia do hambúrguer. Eu vejo nos seus conteúdos que você faz bastante pão, massa, uns pratos mais requintados. Tem um leque enorme aí, né, na mão. Sim, sim. Eu curto bastante coisa. Sim, tem uma coisa que eu não curto muito, é a parte de confeitaria. Geralmente, dentro da cozinha, a gente tem, né? Ou você gosta muito de cozinha quente, ou você gosta muito de confeitaria. É difícil você ter alguém que trabalha muito a É fundo dos nas dois. 2 áreas. Então, ou você é mais conhecedor de uma área, ou mais conhecedor da outra. Então, eu sou mais da cozinha quente. Hoje eu sou professor de gastronomia e eu ensino toda essa parte de cozinha quente. Mas conheço, sim, confeitaria, né? Dou módulos de confeitaria, mas não conheço muito a fundo. E em relação à cozinha quente, eu gosto muito de gastronomia mediterrânea, de trabalhar com ingredientes bem frescos ali, trabalhar com bastante massa. Eu curto muito fazer massa fresca, pão, eu gosto pra caramba. E hambúrguer, lógico. Já chefiei 3 hamburguerias aí. A primeira delas foi aqui em Mauá, a Burger. Na época que eu chefiei lá, a gente entrou para 100 melhores de São Paulo. Isso em Que legal. 2017, 2018, alguma coisa assim. Então, a minha carreira com hambúrguer, eu e hambúrguer, a gente é bem chegado. Que Curto pra legal, caramba. cara. Já que, assim, eu já até brinquei com você algumas vezes, né? A gente saindo do treino, né? Eu falo, pô, eu não sou cozinheiro, mas eu me viro na cozinha, né? Porque o cara que é meio gordinho, o cara quer aprontar dele. Eu gosto pra caramba também, assim, na verdade, aqui em casa, assim, meu pai, todo mundo cozinha, na verdade. Aí meu pai, assim, ele curte cozinhar também, curte fazer uns pratos. E aí eu acho que eu acabei dando um pouco isso dele, assim.
E, meu, puta, hambúrguer é uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, de comer. E aí, obviamente, acabei me virando para aprender um pouco também a cozinhar, né? Nada como fazer um Mas hambúrguer caseiro, né? ah, Sensacional. com certeza, cara. Com certeza. Minha mãe mesmo, assim, tipo, ela acabou virando fã de carteirinha, assim, quando ela fala, ah, agora eu não quero mais saber desses negócios de ficar comprando hambúrguer, não, só quero se ele quiser. Puxa saco, né? Mãe é terrível, né? Legal, cara. E eu acho, vou até uma coisa curiosa, né? A última live que eu fiz aqui foi com uma amiga minha também, a Mila, né? Que ela é beauty artist, na verdade, ela trabalha na produção do MasterChef. E aí, Bacana. uma coisa que foi bem interessante, né? É que eu aproveitei, foi a primeira vez que eu fiz uma votação para escolher quem seria aí o próximo convidado. Então, eu pensei em algumas profissões, assim, que eu conheço bastante gente, né? Eu coloquei lá fotógrafo, coloquei tatuador, né, chefe de cozinha e coloquei músico também. E aí o vencedor foi justamente chefe de cozinha. Não sei se veio já no embalo, né, dessa leva aí do MasterChef, mas foi muito bacana. E aí foi muito legal justamente por poder trazer você, por coincidir de casar as datas, etc. Então foi muito bacana isso. E falando mais um pouco de cozinha agora, você está fazendo MBA atualmente, é isso? Tô finalizando meu MBA, na verdade. Finalizo segunda-feira que vem. Já entreguei meu artigo final. Tô só cumprindo as últimas horas aí. Mas eu faço um MBA em gastronomia e gestão de alimentos e bebidas, que é toda a parte administrativa. Não tem nada, nenhuma matéria prática, nem nada. Então a gente estuda toda a questão de montagem de cardápio, precificação, marketing digital e tudo mais. Um pouco diferente, um pouco mais a fundo nas matérias administrativas que a gente tem na faculdade de gastronomia. Na verdade, é uma faculdade que o pessoal faz muito mais na prática, entendeu? A prática de cozinha em si. Legal, é mais gestão, né? Voltado para Exatamente. gastronomia. Exatamente. Legal. É legal porque assim é muito diferente, né? Você saber cozinhar, você pôr a mão na massa, literalmente, e você gerir um restaurante, um estabelecimento que seja, né? Sim. Isso é até um ponto legal para a gente abordar aqui, né? Porque quando eu tive a ideia de fazer o Arte Luta, né? O luta que eu coloquei aí, a ideia era ter um sentido figurado mesmo, né? E poderia ser tanto alguém que tivesse uma ligação com artes marciais, quanto pessoas que estão na luta de empreender mesmo, né? De correr Exato. atrás dos seus sonhos, correr atrás dos. E, meu, puta, empreender é justamente isso, né? É você não só pôr a mão na massa, não só você saber fazer a coisa, mas você saber administrar tudo que está em volta, né? Então é muito bom ter esse tipo de conhecimento, né, cara? O MBA com certeza é uma parada que vai te enriquecer muito, assim, nesse Sim. quesito, né? Não tenho dúvidas. E pode falar. Não, não. Só isso. E aí agora você citou, né, que você já dá aula, né? Já. Atualmente você está no Instituto Gourmet, né? Isso. Eu dou aula no Instituto Gourmet aqui de Mauá. Eu sou professor de lá desde quando abriu a unidade, em outubro do ano passado. Aí logo quando abriu, as minhas turmas iniciaram, acho que se não me engano, comecinho de dezembro. Finalzinho de novembro eu fui para as unidades do Rio de Janeiro para conhecer um pouco de lá, como funcionava a didática deles. E a minha primeira experiência, de fato, como professor. Sempre sonhei, né, independente da área que eu seguisse, que um dia eu gostaria de ser professor e poder ensinar aos outros o que eu aprendi durante a minha vida. Nunca pensei que eu começaria tão cedo, na verdade. Eu sou o professor mais novo que tem lá na escola. E sou o único professor especializado em cozinha quente de lá. As outras professoras, elas são mais de confeitaria. Então, sou eu que dou aula para o curso. Sou o único professor que tem do curso de cozinha profissional, que é o curso um pouco mais completo, que abrange a gastronomia de uma maneira geral. E tem a parte de panificação, tem a parte de massas frescas, cozinha internacional, habilidades básicas, cozinha brasileira, confeitaria e tudo mais. E dou aula em alguns outros cursos mais voltados para empreendedorismo, curso de chef mix, curso de panificação, curso de cozinha funcional e fit. E daí agora, terminando a pós, o que eu quero fazer é virar professor universitário em breve aí, né? Legal. Legal. Então você tem esse lance da educação na veia mesmo, né? Sim, a minha mãe é professora, na verdade. Minha mãe é professora de espanhol. A minha irmã mais velha já foi professora de Legal. inglês. A minha irmã do meio é professora de inglês. Então, Caramba. ser professor acho que está na linhagem já.
Que legal, vai no DNA, né? Pois é. Que legal. E, cara, como é que é para assim, para você ser professor tão jovem, especialmente acho que de gastronomia, de culinária, porque querendo ou não, eu acho que o lance da gastronomia, assim, de cozinhar em geral, tem uma coisa muito que está intrínseca nas pessoas, né? Porque é uma coisa que às vezes é passada de geração para geração. E eu vejo também que hoje em dia, acho que o mercado assim da gastronomia mudou muito. Hoje em dia a gente vê bastante chefe jovem, com perfil bastante descolado. Mas aqui no Brasil mesmo, geralmente o cozinheiro era uma pessoa mais velha e tal. Então, muitas vezes a pessoa que buscava especialização, buscava um conhecimento, eram até pessoas com uma idade avançada. Então, como é que é quando chega uma pessoa assim com esse perfil um pouco mais old school, digamos assim, e se depara com um professor tão novo? Assim? Como é que acontece isso? Cara, teve. Engraçado que você falou dessa mudança que teve na gastronomia no Brasil. É uma coisa muito recente. Na verdade, o mundo inteiro sempre é bem igual o Kyokushin, assim, sabe? O karatê. As pessoas mais graduadas, então as pessoas com mais experiência na cozinha, sempre tem um pouco mais de respeito. Então, por isso que a gente sempre vê chefes de cozinha mais velhos também, com uma bagagem muito grande. Mas tudo isso mudou muito, principalmente com uma coisa chamada programa, reality show de cozinha, que existe no mundo inteiro. Então a gente vê aí MasterChef e tudo mais, e com isso a gente conseguiu ser introduzido a uma nova geração da cozinha, no mundo inteiro isso, não só no Brasil. A gente tem sim grandes cozinheiros e um pouco mais velhos aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, Alex Atala, que tem 2 estrelas Michelin no Dom e tudo mais. Mas a gente tem cozinheiros mais novos que são sensacionais. Isso no mundo todo está emergindo e muitos deles foram treinados por esses nomes um pouco mais velhos da indústria, inclusive. E para mim não é diferente. Mas assim, tanto dar aula como ser chefe de cozinha implicam algumas coisas, principalmente em relação à idade. Muitas pessoas olham para você e falam: nossa, tão novo, será que sabe mesmo? Será que consegue? Já me deparei, na verdade, acho que eu nunca tive alguém mais novo do que eu subordinado na cozinha. Salvo meu último emprego, que eu era sous-chefe, depois eu subi para chefe de cozinha no hotel e o nosso quadro de funcionários era bem novo, assim, o pessoal. Mas antes disso, eu sempre chefiei pessoas mais velhas. E a princípio o pessoal fica com o pé atrás, mas eu acho que o principal, isso independente da área que você esteja trabalhando, é você mostrar o seu domínio na área, entendeu? Então, assim, eu não aprendi tudo, não, vai a vida toda e eu nunca vou aprender. A gastronomia está em constante crescimento, mas eu faço o meu melhor dentro do que eu posso. Trabalho aí desde os meus 18 anos na cozinha, já trabalhei em outras áreas. Nossa, tá passando um carro de som maravilhoso aqui na rua, fazendo propaganda. E, enfim, desde cedo eu trabalho com cozinha, tentando sempre buscar o meu melhor, desde a época da faculdade. Eu chefiei a minha primeira cozinha, eu estava na faculdade ainda, eu tinha 19 anos de idade, quando eu fui para a Alemanha pela primeira vez para chefiar uma cozinha. Então, eu fui fazer uma viagem internacional para chefiar minha primeira cozinha ainda na faculdade. E eu sempre pensei assim, eu vou dar o meu melhor, porque se eu não der, outra pessoa vai vir e vai fazer melhor do que eu. Com certeza. Isso é legal. Eu acho que assim, até tem, a gente acaba absorvendo muita coisa, assim, especialmente do Kyokushin, que é o lance de tentar dar o melhor e tal. Mas antes da gente partir para o papo de artes marciais, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essas suas experiências internacionais aí. Que você já falou que a primeira vez que você chefiou uma cozinha foi na Alemanha. Sim. Como que isso aconteceu exatamente? E quais são as outras experiências que você tem assim fora do Brasil? Então, eu fui para a Alemanha já 2 vezes. Aí a primeira foi na época da faculdade, eu estava no meu último semestre da faculdade, quando eu recebi um convite de um pessoal de lá. Era uma organização de uma escola para missionários, que o pessoal da minha igreja tinha contato. E eles precisavam de um chefe de cozinha. Eles têm uma área muito grande lá, eram acho que 4 prédios. Era tipo uma vilazinha assim. E eles têm uma cozinha profissional montada lá dentro, porque eles têm uma escola e que funciona durante vários meses, assim, o pessoal entra lá e o curso dura vários meses. Eles precisavam de alguém para cozinhar. Então, naquele final de ano, iam líderes do mundo todo daquela organização para lá, ia ter uma reunião de quase um mês, e eles precisavam de alguém para cozinhar lá.
Daí me indicaram, eu troquei uma ideia com o pessoal, eles curtiram. E aí eu fui, com tudo pago, eles pagaram minha viagem para lá, eu tinha hospedagem de graça lá e tudo mais. E aí fui responsável por montagem de menu, por fazer compra, tudo isso num lugar que eu não falava a língua, não falo nada de alemão, aprendi a falar E alemão é complicado. bom dia, boa tarde, boa noite só. Mas tive uma equipe lá de um pessoalzinho que estava me ajudando também. Tinha vários voluntários que eu tive que treinar dentro da vez. Aí eu voltei para o Brasil, me formei e eu já estava, isso foi em novembro mais ou menos, já estava com passagem comprada para os Estados Unidos. A minha irmã mais velha mora nos Estados Unidos, mora lá em Orlando, e eu já estava com passagem comprada para lá para visitar ela. Então, e daí nisso eu pedi demissão do meu emprego que eu estava aqui no Brasil quando eu fui para a Alemanha. Eu trabalhava numa coisa nada a ver. Eu trabalhava na GM, lá em São Caetano do Sul. Então eu trabalhava na parte de qualidade. Uma coisa assim completamente diferente de gastronomia. Eu trabalhava de segunda a sexta na GM e de fim de semana eu rodava São Paulo fazendo evento com um chefe de cozinha amigo meu. Daí a gente dava aula show, eu ia trabalhar no restaurante dele, ele tinha um sítio lá em Itu, a gente ia fazer evento, às vezes fim de semana todo, casamento, evento corporativo e tudo mais. Daí eu saí desse emprego para ir para a Alemanha. Daí quando eu fui para os Estados Unidos, eu acabei ficando lá uns meses, nesse fim de ano, depois que eu me formei na faculdade. Consegui um emprego por lá, no Camilas. Inclusive, eu acho que eu vi uma mensagem aqui agora há pouco, cadê? Ah, o Rodrigo, lá dos Estados Unidos. Trabalhei com ele num outro restaurante lá também. E daí eu trabalhei no Camilas, que é o maior restaurante de cozinha brasileira lá de Orlando. Foi, assim, uma baita de uma experiência, foi sensacional. Eu nunca tinha pisado numa cozinha igual aquela, assim, que o ritmo era frenético. A gente servia 3.000 pessoas por dia, era muita comida, era 3 buffets e a cozinha virava 24 horas. Então o restaurante ficava aberto das 11 à meia-noite e a cozinha não parava, porque a gente tinha tanto trabalho para fazer que a gente virava noites e noites adentro trabalhando. Eu cheguei a ficar mais de 24 horas dentro da cozinha sem nem perceber, assim, ó, na virada de ano trabalhando. Foi uma coisa insana e para mim foi uma das melhores experiências que eu já tive. Eu não fui como chefe de cozinha, eu entrei lá como ajudante, ajudava a fazer salada, aí depois eu subi para cozinheiro, cuidei da praça de saladas, cuidei da praça quente de carnes ali, a parte das frituras e tudo mais. E era uma coisa insana, insana mesmo. Assim, a gente não parava um segundo, você nem via o tempo passar. E aí eu voltei para o Brasil para fazer a minha colação de grau e eu já estava certo de eu ir para a Alemanha de novo naquele ano. Isso era 2018, acho que era 2018 mais ou menos. Já estava certo para eu ir para a Alemanha. Eu colei grau num sábado à noite, no domingo de manhã eu viajei para a Alemanha. Que legal. Eu ia ficar 7 meses. Daí nesse meio tempo que eu fiquei aqui no Brasil, eu fiquei um mês no Brasil, entre voltar dos Estados Unidos e ir para a Alemanha. E daí eu corri atrás do meu visto de serviço voluntário, aí não saiu a tempo, e daí eu acabei ficando só 3 meses lá na Alemanha. Então o projeto era ficar 7 meses cozinhando, acabei ficando só 3 meses com o meu visto de turista, porque brasileiro não podia tirar o visto estando dentro da Europa já. Daí eu consegui ficar cozinhando, aí eu fui de novo lá, tinha uma equipe bem maior, já conhecia a cozinha, já conhecia como fazia o esquema de compras e pedidos, foi uma experiência mais tranquila do que da primeira vez. Mas foi bem mais longa também, aguentar 3 meses lá cozinhando todo dia. Eu tinha um dia de folga na semana só, acordava cedão, caía para dentro da cozinha. Fora isso, ajudava com algumas outras coisas, às vezes dirigir uma van para cá, dirigir uma van para lá, mas foi bem bacana. Aí eu voltei para o Brasil naquele ano, chefiei a minha primeira hamburgueria, foi a Burgueira aqui em Mauá, e alguns meses, e voltei para os Estados Unidos para ajudar a minha irmã com algumas coisas que ela estava passando por lá, e acabei trabalhando num outro restaurante, o Mrs. Potato, um restaurante especialista em batata lá, eu entrei como cozinheiro lá, foi bem bacana a experiência também. Logo antes de eu sair, eles me ofereceram a vaga de sous-chefe, mas eu precisava voltar para o Brasil, porque ainda tinha pendências aqui a resolver, daí acabei não conseguindo voltar para lá depois disso. Mas seria uma baita experiência estar lá como sous-chefe do restaurante. Eu gostava pra caramba do pessoal de lá. Era bem bacana. Acho que legal, de cara. viagem de cozinha foi isso. Aí, estando lá na Alemanha, eu consegui ir para alguns outros lugares. Cozinhei um pouco lá com essa galera lá em Amsterdã também. Fui uma semana lá para Amsterdã, fiquei cozinhando com eles lá. Foi bem bacana.
Que legal, cara. Puta, é uma. Bom, primeiro assim, eu acho que viajar através da arte é um privilégio, assim, absoluto, né, cara? Tipo, eu acho que cara, você viajando a passeio, etc., é sempre muito bom viajar. Eu acho que é uma experiência impagável, assim, que a gente adquire viajando. Com certeza. Mas quando a gente viaja através de algo que a gente faz, eu acho sempre muito especial, sabe? Eu já fiz muitas viagens também através da música, e que para mim sempre tem um gosto diferente, assim. É muito legal, né, cara, a gente poder realizar essas coisas através da arte que a gente tem na mão. Sim. Então isso aí é algo impagável, assim. Mas Um além dos dessas motivos por eu ter viagens, escolhido a gastronomia foi poder viajar. Eu pensei assim, com o que eu posso trabalhar que um dia eu vou poder viajar e fazer isso ao mesmo tempo. E realmente eu consegui. que legal, cara. Mas assim, além dessas viagens que você fez, né, a trabalho, você também é um cara que já rodou bastante por turismo, por lazer, né? Sim. Então, como eu falei, minha irmã mora nos Estados Unidos, já fui para lá algumas vezes aí visitar ela, consegui visitar alguns lugares ali, fui de carro. Ela mora na Flórida, eu fui de carro até Washington, lá no norte, foi bem bacana. Conheço alguns países na Europa. Antes de eu fazer faculdade, eu já fui para a Espanha. Minha mãe é professora de espanhol, que eu comentei. E a cada 2 anos ela vai para a Espanha e sempre leva alguns alunos com ela que querem ir e tudo mais para estudar numa escola que ela tem contato lá. E daí eu fui aluno de espanhol dela aqui por mais de um ano. E aí eu fui junto com o pessoal. A gente foi num grupo de 7 pessoas para a Espanha. Foi quando eu conheci Espanha e Portugal. Daí logo depois eu voltei e comecei a faculdade de gastronomia, mas eu fui para lá para estudar e viajar um pouquinho. E quando eu fui para a Alemanha, eu tive a oportunidade de conhecer alguns outros lugares. Então, eu fui para Amsterdã, eu fui para Polônia e eu fui para a Ucrânia também, extremo leste Que europeu legal, lá. que legal, cara. E desses rolês todos, assim, que você fez, qual que foi o seu lugar favorito, assim, ou passeio, a experiência que te marcou mais? Tem uma particularidade. Assim, eu sou apaixonado pela Espanha, eu gosto muito de lá, sou apaixonado por Sevilha. Aí, voltou. Então, eu sou apaixonado pela Espanha e eu sou apaixonado pela Alemanha, cara. Acho que foram dos dois países que eu já rodei aí que eu mais gostei. Eu tive as melhores experiências, foram nesses lugares. Legal, cara. Putz, eu, particularmente, assim, né, antes da pandemia, em 2019, eu tive a oportunidade de ir para Portugal, visitar um grande amigo meu, o Rodolfo, que é um cara sensacional, é o baixista daquela banda chamada Cachorro Grande, né? Eu tive o prazer de gravar o disco solo dele aqui no Brasil, Caraca, que e, sensacional. e aí antes né, ele gravou antes, obviamente, antes dele mudar, e aí ele mudou para lá, eu fui visitar ele, inclusive pude visitar um outro amigo, que é o André Quintino, que apareceu aí, fotógrafo também. Ele estava morando em Londres na época, então eu fiz uma parada em Londres, né, uma conexão em Londres, e tive algumas horas lá. Então, putz, o André foi muito legal, a gente fez um rolê muito bacana lá em Londres, tal. Depois fui para Portugal, até ia para Espanha também, inclusive. Só que, putz, eu conheci uma galera tão louca assim lá em Portugal, em Lisboa especificamente, né? Que eu acabei ficando preso lá, cara. Porque era festa 24 horas, uma galera muito alta astral, eu não consegui sair de lá. Mas Que bom que você é ficou preso muito por um bom louco. motivo, né? Não, foi, graças a Deus. Isso aí não tenho que reclamar, não. Eu me diverti pra caramba, assim, nessa viagem. Mas é muito louco, porque, assim, eu sempre tive vontade de viajar para fora do país, assim, né? Sempre tive essa vontade, assim, essa curiosidade de conhecer outras culturas e etc. E aí um dos países, assim, que eu sempre tive vontade de conhecer é o Japão, cara. Nossa, Quando esse eu fui acho que é o mais, meu maior quando eu, sonho também. quando eu fui mais molecão, assim, mais novo, inclusive até fiz algumas aulas de japonês mesmo, do idioma e tal. E, meu, eu comecei a praticar karatê, na verdade, eu tinha 13 anos. Então, acho que juntou tudo isso, sabe, o lance do karatê ali. E aí então, putz, eu acabei, na verdade, acabei mudando de escola. E quando eu mudei de escola, eu conheci uma galera que era japonesa, assim, tipo, tinha
pai ou vô japonês. Então, acho que isso acabou me influenciando também, de certa forma, né? E eu fui fazer esse curso de idioma e tal. E só que depois de um tempo, eu confesso que isso deu uma adormecida, assim, sabe? Eu tive mais vontade de ir para coisas da Europa. E agora, né, tipo, meu, que eu voltei a focar mesmo no karatê, nas artes marciais. Meu, putz, quando eu decidi conhecer mais sobre o karatê Kyokushin, porque para quem não sabe, eu fazia outro estilo, na verdade, né? Eu fazia karatê Shotokan e depois eu acabei decidindo mudar para o Kyokushin. Quando eu comecei a ter interesse mais pelo Kyokushin, eu comecei a ler muito, então procurar ver documentário, essas coisas. E, cara, essa vontade, assim, de conhecer o Japão meio que reacendeu, sabe? Eu fiquei assim, absoluto, falei, putz, cara, tudo seria louco, fazer tipo um camp lá de treinamento, sabe? Isso foi uma coisa que bateu, assim, muito forte em mim, cara. Meu sonho é conhecer o Japão, cara. Acho que meu maior sonho. Eu adoro lá. Tenho amizades lá. Tem uma amiga minha que mora lá, Natália Teraoka. A gente estudou junto no ensino médio. E ela, até hoje, enche meu saco para ir para lá. Ela fala, não, vem, fica aqui em casa. Eu e meu namorado, a gente te leva a conhecer tudo aqui. Pode vir. O problema é chegar até lá, né? Mas eu já estudei japonês já. Eu fiz 2 anos de japonês na Associação Nipo-Brasileira de Mauá. Eu sou Que legal. apaixonado pela cultura japonesa de uma maneira geral. Tenho bandeiras aqui atrás dos países que eu já visitei. Eu só não tenho da Polônia, o resto está guardado, que ficava pendurado na parede e acabaram caindo com o tempo. E eu tenho a do Japão, que fica na minha bancada, com certeza. Eu amo muito, de paixão. Que legal, cara. E agora, já que a gente abordou o Japão, nada mais justo do que a gente começar a falar de karatê agora, de artes marciais, né? Então, Perfeito. quanto tempo você está no Dojo Kyokushin Mauá, Jonatas? No Dojo de Mauá, eu cheguei lá em 2017, treinei alguns meses, e daí eu parei por conta de uma lesão que eu tive num campeonato, e daí, por conta da correria toda, de viagens, foi bem na época que eu estava viajando e tudo mais, eu voltei firme mesmo em 2019, quando eu voltei dos Estados Unidos, do meu segundo emprego de lá, e daí eu não parei mais. Mas eu já praticava o que eu tinha antes já. Ah, você já praticava antes. Já, eu comecei em 2008, era um molequinho de 10 anos de idade. Eu comecei lá em São Caetano do Sul com o Sensei Wagner Xavier, terceiro dan Que também de legal. Kyokushin. Ele treinou junto com o Sensei Wilson em Ribeirão Pires, né? Eles começaram juntos lá atrás. O Sensei Wagner Xavier foi da época que a gente fala, né, da época de Vai ficar ouro do de olho. Kyokushin. Ele já foi disputar o Mundial 4 vezes com o pessoal aí, o Shinhan Filho, o Everton Teixeira, o Marcos Costa e tudo mais. É um grande sensei, um grande abraço para ele. Ele é uma das minhas maiores inspirações dentro do Kyokushin. E é por conta dele que eu nunca desisti. Porque desde criança ele sempre falava pro pessoal no dojo, ele falava assim, só os fracos desistem. Quem é forte, quem gosta mesmo de verdade disso aqui, nunca vai desistir. E isso ficou na minha cabeça há muitos anos, muitos anos. Eu pratiquei de 2008 até 2010, foi quando eu virei faixa azul. E disputei o meu primeiro campeonato, o Paulista de 2010, com o Infanto Juvenil. Peguei 4º lugar. E daí eu parei de treinar depois, por conta de escola, era lá em São Caetano, já não conseguia mais ir e tudo mais. E daí eu voltei em 2017, então assim, foi 7 anos com aquela voz na cabeça. Nunca desistir, nunca desistir, nunca desistir. E daí foi quando eu descobri o Dojo Mauá e voltei a treinar. Uma época eu até voltei a treinar lá, na época que eu estudava japonês. Eu cheguei aí uns meses de ônibus para São Caetano, mas também ficava meio inviável na época. Aí foi quando eu descobri o Dojo Mauá. Que legal, cara. E Dojo Mauá como eu falei na live que eu fiz com o Sensei Wilson, é um verdadeiro templo, né, cara? Quando a gente acaba descobrindo aquele lugar, a gente acaba ficando encantado, assim, né? Com Quem certeza. gosta de arte marcial acaba ficando, meu, fala, puta, é aqui, cara. Cara, eu E falo que é o legal. pessoal do Dojo Mauá é a minha família. É a minha segunda família, com certeza. Cara, é legal você ter citado toda essa trajetória sua aí, né? Porque é muito difícil para a gente conciliar a rotina com o treino, né, cara? E Demais. assim, mas é louco ver como as coisas, às vezes, o que a gente escuta quando a gente está treinando e tal, o tamanho da importância da palavra que está lá na frente tem pra gente, né? Sim. Porque a gente ouve as coisas, a gente absorve de uma forma que aquilo fica no nosso subconsciente. Então, por mais que às vezes a gente tenha que dar um intervalo ali,
parar a gente não quer. E quando né, achar uma melhor oportunidade para retomar essa trajetória, a gente quer retomar, né? Com O Sensei certeza. Wilson até mandou lá no grupo hoje um comunicado falando, né? Um Sim, recado para quem está parado, né? sim, Nunca é tarde para recomeçar, né? O seu conhecimento ele não vai embora. Você pode até levar um tempo para se readaptar fisicamente, etc. Mas o seu conhecimento ele não vai embora, né? E exatamente. isso assim, obviamente eu também tive a sentir na pele, né? Porque assim, eu treinei dos 13 anos até os 17, mais ou menos. E depois eu fiquei, cara, 10 anos assim, praticamente parado, assim, sem fazer quase nada de atividade física, assim. Eu fui um belo sedentário assim, nesse período, sabe? E aí eu fui voltando aos poucos, assim, cara, né? Eu encontrei com um camarada que treinava comigo lá atrás, e aí o cara, meu, vem fazer um treino e tal, e a coisa aconteceu naturalmente. Só que, obviamente, né? Tipo, meu, putz, muitas coisas até pensava e meu corpo não ia, né? Porque não acompanha o raciocínio, né? Sim, Mas foi importante a retomada, né? E aí depois disso foi quando eu decidi também não parar mais, sabe? Na verdade, assim, óbvio, a minha pretensão é continuar fazendo. Agora eu quero ter Kyokushin por quanto tempo eu puder. Mas tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que, assim, cara, o que eu não posso parar é de fazer uma atividade física. Então eu sim. gosto muito de artes marciais. Eu espero poder treinar o Kyokushin pro resto da vida. Se não der, cara, eu vou, sei lá, Shotokan, ou vou para um Muay Thai, ou vou para um BJJ, para um Jiu-Jitsu, por exemplo. Mas eu não quero parar, sabe? Tipo, nunca mais, assim. Sim. É importante, é isso que você falou de nunca desistir. A gente tem momentos da nossa vida que a gente acaba é, treinando menos ou parando de treinar, seja por estudo, seja por trabalho, por família ou qualquer outra coisa que seja. Acho que todo mundo das artes marciais praticamente já passou por um momento assim, de ter que ficar um tempo afastado. E é uma coisa que mexe muito com a gente por dentro, cara. Não sei você, e eu fico impaciente. Por enquanto, eu estou treinando 3 dias na semana, que é o que eu posso por conta do meu trabalho. Hoje é um dia que eu treino, né? Tem outro gato aqui já, querendo aparecer na live. E daí, terça-feira é um dos dias que eu treino, há mais de um ano aí, fixo. E hoje eu não vou treinar porque eu tô começando uma turma nova, hoje à noite. Então, cara, eu já tô muito triste com isso. Feliz que eu tô ganhando uma turma nova na escola e triste que eu não vou conseguir treinar. Já até falei com o Sensei Wilson que eu vou ter que me readaptar por conta das minhas turmas novas, vou ter que mudar meus horários de treino. Mas, assim, independente do que aconteça, a gente tem que estar sempre correndo atrás, querendo melhorar. E atividade física, independente da que seja, cara. Qualquer esporte que você gosta. Eu cresci jogando futebol desde molequinho, desde sei lá quantos anos, assim. Acho que eu já jogava bola. Eu tenho um monte de medalha e troféu de futebol. Sempre fui apaixonado. Mas depois que eu descobri a luta, eu me apaixonei, de verdade. E cada um tem uma particularidade num esporte diferente. Eu curto pra caramba a musculação, curto pra caramba lutar, o Kyokushin, o kickbox e tudo mais. E cada um tem uma paixão diferente. O importante é nunca ficar parado, né? O importante é sempre correr atrás e o que for melhor para você dentro das suas particularidades e tudo mais. Cara, é muito louco isso, né? Porque, assim, nesse período que eu era mais jovem, né? Que eu treinei dos 13 até os 17, mais ou menos. Putz, eu treinava totalmente focado para competição mesmo, né? Então, cara, eu treinava de segunda a sábado. Obviamente, eu tinha muito menos obrigações, né, cara? Minha obrigação era estudar ali e tirar umas notas legais, assim. De resto, cara, meus pais, assim, sempre me apoiaram, assim, tudo que eu fiz e tal. Então, eu gostava de lutar, eles me apoiavam, assim, nisso. E, então, foi uma época muito legal. Fui um atleta que tinha bastante patrocínio na época, assim, então eu conseguia competir sem me preocupar tanto com isso, treinar bem. E, e aí, assim, só que era uma coisa que, assim, cara, se eu perdia um treino, cara, nossa, eu ficava assim, sabe, desolado, cara. E aí, agora, nessa retomada, né, depois de velho, já pensando mais em manter a saúde, assim, antes do que qualquer coisa, né? Eu falo que competição, para mim, na verdade, é uma coisa que, assim, se acontecer, é uma consequência, sabe? Tipo, eu treino, na verdade, totalmente focado em saúde mesmo, em ter qualidade de vida.
E aí, assim, se aparecer uma competição e eu me sentir preparado naquele momento, se o meu mestre, meu sensei fala, não, cara, você tá apto para competir, eu vou. Né? E foi até o que aconteceu, na O que verdade, aconteceu no no Sul-Americano, né? Sul-Americano, que a gente participou. E, cara, para mim, mesmo tendo sido um campeonato online, foi uma experiência muito legal. Por estar participando da minha primeira competição numa organização diferente, né? Tá agora em Kyokushin. Então, putz, para mim, e aí, assim, participar e ainda ganhar, putz, foi uma coisa assim, é inacreditável para mim, assim. Até hoje, putz, fico muito feliz quando eu penso em como aconteceu, assim, como foi a experiência toda, assim. Aliás, você e a Bia, assim, foram pessoas que me ajudaram bastante, né? Que foram as duas pessoas que também representaram o Dojo Mauá. Então, para mim é um privilégio, cara, poder estar competindo ao lado de vocês, assim, representando o Dojo, sabe? Fico muito feliz mesmo, cara. E, cara, agora eu queria que você falasse quanto o karatê, essa forma da gente pensar, de estar pronto para competir, de dar o melhor, o quanto isso influencia no seu mindset e o quanto isso te ajuda até a se posicionar, por exemplo, nesse papel mais de gestor, de professor. Como isso influencia você? Cara, em tudo. Eu falo que o Kyokushin, para mim, é um estilo de vida. Toda a filosofia que o Kyokushin traz, eu levo para minha vida, todos os princípios. E é isso que me move, grande parte da minha vida, em todos os aspectos, seja na cozinha, seja dando aula, seja lutando mesmo. Se não fosse por isso, eu não teria conquistado minha faixa marrom lá no Dojo Mauá. Se não fosse o Sensei Wilson, a Sensei Bia, a Sensei Joaquim, a Sensei Donizete estando ali em cima com esse mesmo pensamento também. E de me manter focado, cara. É aquilo que fala, né? Primeiro, o juramento do Dojokon é treinar primeiramente nosso coração, nosso corpo, para termos o espírito inabalável. E é esse espírito inabalável que eu quero ter até o momento de eu morrer, cara. Para sempre, para sempre. Legal. E, cara, você já citou alguns títulos, né? Você falou do Paulista, agora eu citei também esse campeonato sul-americano que a gente participou. Tem mais alguns campeonatos assim que você participou? Tem mais algum título que você queira ressaltar? Do Karatê, eu lutei o primeiro paulista no Infanto Juvenil em 2010. Eu peguei quarto lugar. Lutei 3 campeonatos, né, no Kyokushin. Foi 2017, Campeonato Paulista de novo. Foi quando eu lesionei meu joelho. E daí eu peguei em quarto lugar também. No adulto, faixa azul e amarela, se não me engano, era a faixa laranja ou azul, azul, amarela, não lembro a classificação lá daquele campeonato. E daí eu acabei lesionando feio meu joelho naquela época. Eu saí de ambulância, inclusive, do campeonato, fui direto para o hospital. Fiquei um mês sem pisar no chão direito, por causa do meu joelho. E fui campeão paulista de kata, na mesma categoria que você, na categoria iniciante, em 2019. Foi quando eu mudei do comitê para o kata. Naquela época eu não estava me sentindo tão seguro em ir no comitê, por conta muito da minha lesão que tinha acontecido da última vez. Eu fiquei com um passo atrás, com um pé atrás de participar de comitê de novo. E depois, no final do ano passado, o campeonato de kata sul-americano online. E daí eu peguei em quinto lugar. Fui o melhor brasileiro da minha categoria ali no intermediário. Mas nenhum brasileiro avançou mais do que isso. Os juízes lá. Acho que foi acho que foi a única ou uma de 2 categorias que não teve brasileiros na final, inclusive. E agora estou de Foi olho bem, no Campeonato Brasileiro que vai ter em outubro, né? Aí esse sim eu quero voltar aí pro comitê. foi bem disputado esse campeonato sul-americano, né? Aliás, assim, eu já ia te perguntar sobre isso, assim, né? Quais são os próximos objetivos aí dentro do Karate Kyokushin, as próximas metas? O brasileiro, é certeza, já vai participar? Então, eu tenho algumas coisas que eu preciso trabalhar antes para saber se eu vou conseguir de fato participar do Campeonato Brasileiro que vai ter em outubro ou não. Primeiro, de fato, se ele vai rolar, né? Por conta do Covid e tudo mais. Então, mas para eu voltar no comitê, eu preciso subir meu peso. E eu estou trabalhando bastante nisso com o meu treinador lá da musculação e meu nutricionista para ver se eu tento ganhar aí quase 10 quilos para chegar no limite da categoria e conseguir lutar com um peso melhor. Mas o meu foco principal está no meu exame de faixa para o final do ano, para primeiro kill.
e no meu exame para Shodan no ano que vem. Então, quero pegar o primeiro Kyo esse ano, precisa ficar no mínimo, obrigatório, mínimo 1 ano, né? No primeiro Kyo para poder prestar o exame para Shodan. E só tem uma vez por ano, acontece lá em São Paulo, na Liberdade, em dezembro. Então, preciso pegar minha faixa antes disso, meu primeiro Kyo, para conseguir participar aí do exame de Shodan, que, na minha opinião, acho que é o exame de faixa preta mais difícil que tem. E dentro do Kyokushin aqui no Brasil, eu acho que é um dos mais difíceis que tem também, comparado a outros países aí. Aqui no Kyokushin, os Shihans exigem bastante. Não é à toa, porque todos os nossos Shihans são fortíssimos, né? A gente tem lendas aí como grandes nomes no Kyokushin. Legal, cara. Bom, em primeiro lugar, eu te parabenizo pela recente conquista, né, do segundo kill. E me coloco à disposição também, se eu puder te ajudar em alguma coisa aí nos treinamentos, etc. Estou à disposição, até porque eu sei que eu te ajudando, eu vou estar aprendendo muito também. Com certeza. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, eu estou à disposição, cara. Obrigado. E agora, você citou aí uma questão aí, né, de você estar aliando a musculação e a nutrição, justamente para poder performar melhor. Como que você tem feito isso, assim, de uma maneira interligada? Cara, eu pratico musculação desde os 15 anos de idade. Claro, nesses vai e vens da vida, acabo passando uns meses fora e tudo mais. Mas eu voltei firme mesmo ano passado. Antes da pandemia, na verdade, né? Tava com consulta agendada com nutricionista antes da pandemia, aí veio tudo isso. Aí em julho do ano passado eu peguei firme, comecei meu acompanhamento nutricional. Primeiro com a nutricionista Gabriela, que atendia aqui em Mauá. Depois eu passei pelo nutricionista Nicolas, que ele atende no mesmo lugar ali também. São nutricionistas esportivos que eu já tinha passado com nutricionista antes, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos na época, mas a pessoa que me atendeu na época não levou muito a sério a questão de eu lutar e tudo mais, não entendeu muito o meu perfil. E graças a Deus, hoje o Nicolas, ele me dá, cara, todo o apoio que eu preciso. Ele entende completamente a minha rotina, ele entende o meu objetivo, ele está trabalhando comigo para a gente alcançar esse objetivo junto. E a musculação, eu tenho o Natan lá, meu treinador, um grande parceiro meu, que quase que me faz chorar nos treinos. Mas assim, tentar aliar um ao outro. E assim, na correria que eu vivo, cara, que toda hora, uma hora eu tô dando aula, outra hora eu tô treinando. Eu sou ectomorfo, então o meu corpo, eu sou magro e o meu metabolismo é super acelerado. E daí eu sempre trabalhei demais, né? Muito tempo em pé, com muito esforço físico. E os treinos de Kyokushin são treinos intensos. A gente passa lá 1h30, 2 horas treinando direto. Não consegue fazer uma alimentação no meio nem nada mais. Então, assim, todos os fatores, treino, trabalho, genética, é tudo contra para eu ganhar peso. Então, é um trabalho bem difícil, bem difícil. Eu faço uma dieta bem pesada aí para conseguir. E de 1 ano, 11 meses para cá, de quando eu comecei, eu já ganhei quase 10 quilos. Então, você que me conhece pessoalmente sabe como eu sou magro, eu era bem mais. Eu era mais magro que o Victor. É difícil de imaginar, hein? Então, o pessoal acha que é fácil engordar, cara, que não é. Não é. É tão difícil quanto para uma pessoa mais gordinha conseguir emagrecer. Pode perguntar para qualquer nutricionista aí como é difícil ganhar peso. Ganhar peso com qualidade, né? Ganhar massa magra, igual quem quer perder peso. Perder peso com qualidade. Então, perder gordura e, de fato, ganhar massa magra e ficar um pouco mais saudável. Então, assim, não é nada fácil. Inclusive, daqui a pouco é hora de comer de novo. Mas nessa correria toda é bem difícil de lidar com tudo isso, viu? A gente tem que... Acho que travou aí. Aí, voltou. Voltou. Então, é bem difícil lidar com tudo isso, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. É sem pressa, né, cara? Um passo de cada vez. Legal, conciliar tudo isso. E além de você... Bravo, às vezes eu levo marmita, depois do treino eu esquento uma marmita lá, uma comida cheirosa, todo mundo com fome e eu comendo.
E, cara, além de você, né, você faz os treinos de Kyokushin, faz a musculação, tem um projeto nutricional aí bem adequado. É, além disso, você já praticou outras artes, você já falou que sempre foi um cara ligado ao esporte, que fez Kyokushin lá atrás, etc. Você teve alguma experiência, assim, com outras artes marciais ou não? Foi só o karatê mesmo? Eu treino E o kickboxing, óbvio, né? eu treino kickbox, o Ichige, que a gente treina junto lá. Vou dar um tempo agora dos treinos de kickbox por conta dos nossos horários. Falei com o Sensei Donizete. E a gente treina de terça e quinta à noite. São os 2 únicos horários que a gente tem na semana. E são os 2 horários que eu vou começar a dar aula agora. Então, eu comecei com uma turma nova quinta-feira passada. E hoje eu começo com outra turma nova. Então, vou ficar um pouco afastado do kickbox. Eu curto muito, muito mesmo. Tem todos os princípios do Kyokushin ali, né? Por conta de todo o passado do Ichigeki. Mas eu vou ter que me afastar um pouco disso. Fora isso, eu só experimentei alguns outros esportes, nada sério. Fiz uma aula teste aqui, uma aula teste ali. Ano passado eu fiz uma aula de Muay Thai. Curti pra caramba, achei bem parecido com o kickbox, na verdade. Tenho muita vontade de fazer jiu-jitsu. Eu acho uma coisa bem diferente do que a gente faz hoje, do karatê. E o diferente, assim, me atrai um pouco. Então, é um projeto que eu tenho um pouco mais para frente. Primeiro, estou mais focado na minha faixa preta do Kyokushin, mas depois disso, quem sabe começar uma arte marcial nova. Já tive curiosidade de saber como que funciona o ninjutsu. Uma época eu quase fui, tinha em Ribeirão Pires. Eu quase fui para lá para fazer uns testes lá. Eu tenho bastante curiosidade em outras artes marciais, sim. Mas nunca tive a chance de praticar muito a fundo, não. Na Legal, verdade, cara. quando eu era criança, meus pais me levaram para ver o judô na Associação Nipo-Brasileira de Mauá, onde eu fiz o japonês. Mas daí, na época, eu não me interessei, não. Aí depois eu vi o Kyokushin e gostei mais. Legal. Cara, vamos encaminhando para o final aqui. Eu vou pedir aí para a galera, caso alguém tenha alguma curiosidade, alguma pergunta, quiser mandar para a gente, pode mandar nesse balãozinho aqui embaixo, ó, com um pontinho de interrogação, tá? Eu vou fazer algumas das minhas considerações aí finais, né, antes da gente encerrar e fazer mais algumas perguntinhas. É muito louco, né? Esse lance de artes marciais. Eu também, quando eu penso em fazer outra coisa, né, além do Kyokushin, do Ishigeki, assim, sinceramente, assim, eu ainda tenho eu tenho um desejo, assim, de pegar a faixa preta do Shotokan também. Porque primeiro que eu cheguei bem, eu estava bem próximo ali, né, na verdade. Eu estava na marrom já, eu acabei decidindo mudar e tal, mas é uma coisa que ainda está dentro de mim, assim, eu tenho um respeito muito grande pela galera que eu treinava, pela história que eu tive dentro do Karate Shotokan também. Só que eu entendo que agora também é o momento de focar totalmente no Kyokushin, sabe? Porque agora que eu estou começando a absorver as diferenças, as nuances, então acho que talvez misturar isso nesse momento não seria muito produtivo, assim, sabe? Acho que é difícil para assimilar as duas coisas. Mas eu penso que mais para frente, talvez eu gostaria de retomar isso e completar esse ciclo, digamos assim, né? E aí, quando eu penso fora disso mesmo, né, pensando em algo diferente, assim, eu penso realmente no BJJ, sabe? Penso no Brazilian Jiu-Jitsu, até pela história, né, cara? Que foi uma coisa que foi construída aqui, né? Obviamente é uma arte marcial de origem japonesa, mas que se desenrolou de uma forma totalmente diferente dentro do Brasil e tal. Então, eu também tenho vontade, na verdade, de conhecer um pouco mais sobre o BJJ, assim, sabe? Acho muito interessante, cara, a história dos Gracie, da família Gracie, etc. Eu acho muito legal. São sensacionais, né, cara? Ah, é muito legal, cara. Eu acho que eu já falei isso também na live, né, do Sensei Wilson e tal. A gente tem pessoas, assim, incríveis, cara. Sabe? Incríveis, assim, que a gente tem cara, né, tem o Tian Filho. Acho que o cara, eu devia ter uma estátua do cara lá em Bragança, sabe? Tipo, né, o Glauber, todos os outros caras. Então, cara, assim, meu, fizeram coisas surreais, assim, cara, dentro das artes marciais e muita gente, às vezes, nem conhece aqui no Brasil, né? Sim. Mas, enfim, ó, chegou uma pergunta aqui, ó. Quais são os principais aspectos das artes marciais que você aplica na gastronomia? Bem, aquilo que eu falei antes, eu acho que o principal é o foco que a gente tem, principalmente dentro do Kyokushin, o foco constante. Isso me ajuda muito a
tudo que eu faço dentro da gastronomia, né? Seja trabalhar ali na hora mesmo, na correria dentro da cozinha, ou seja, na hora de ensinar nas aulas que eu dou de gastronomia. Mas eu acho que o principal é esse foco, é esse olhar um pouco mais crítico que a gente tem que ter. Legal. Legal, Jonatas, cara. Muito legal. E, meu, você arruma tempo ainda para fazer uns freelas de vez em quando? Olha, Você faz... você dá as aulas lá no Instituto do Gourmet, né? E aí eu sei que você também faz umas consultorias aí, você faz uns freelas, faz uns eventos, como é que funciona essa parte? então, atualmente eu não estou fazendo mais. Consultoria eu até dou, de vez em quando aí aparece alguém precisando de uma consultoria, eu ajudo. Mas como freela eu não fiz mais. Desde quando eu saí do hotel, eu estava trabalhando num hotel, né? Trabalhei 1 ano e meio lá em São Paulo até o finalzinho de março, que por conta da pandemia a gente teve que fechar toda a área de A e B de lá, o restaurante, o bar e tudo mais. E daí, desde então, não consegui participar de mais nenhum freela. Eu tenho pego cada vez mais turmas lá na escola. Então, meu tempo está bem mais ocupado com a escola e com o karatê, que são as duas coisas que eu foco bastante. A minha semana é toda cheia de dar aulas e lutar. Dar aulas e lutar. Dar aulas e lutar. Arte e luta, literalmente, né? Literalmente. Legal, cara. E, bom, para quem quiser conhecer mais assim sobre o seu trabalho, tanto como chefe, como também como atleta, tem o seu perfil, obviamente, né, que eu já pedi para a galera seguir. Sigam aí Jonatas Franiani, não é o Jonatas Carilli. Aprendeu? Sigam aí o Jonatas, quem puder. Peço também aí aos amigos do Jonatas, o pessoal que acompanhou a live, quem quiser me seguir também, conhecer um pouco mais da minha rotina, da minha trajetória. Bom, eu treino com o Jonatas, né, estou treinando Karate Kyokushin, estou treinando kickboxing. E além disso, eu tenho a minha carreira de músico, sou baterista e sou diretor de arte, diretor criativo também. Hoje eu trabalho por conta, né, eu tenho a minha empresa, que é a Bicho Solto, perfil @seja Bicho Solto. Então, quem puder seguir aí esses perfis. O seu tem algum perfil além do seu pessoal mesmo, Não, Jonas? eu uso o mesmo perfil para tudo. Fechou. Centralizou as informações. Exatamente, exatamente. Beleza. Então, Jonas, queria agradecer aí de coração, né, a sua presença, cara. Bom, eu já ia perguntar se a gente ia se ver no treino de kickboxing hoje à noite, mas já sei que não, Muito provavelmente só infelizmente. quinta-feira. Quinta-feira talvez seja o meu último dia de treino lá no kickbox à noite. Talvez eu ainda consiga Que isso. pena, que pena. Mas, enfim, a gente, como eu tinha falado, né, hoje em dia eu adotei o método de treinamento, treinar sem culpa, entendeu? Quando dá para treinar, eu treino, mas quando eu tenho algum compromisso, também eu não fico me martirizando. Sim, É sim. assim que a gente tem que fazer, né, cara? Exato. Conciliar a rotina profissional com essa rotina de atleta é muito difícil, né? Exatamente. Mas é isso aí, a gente tem que fazer do jeito que a gente pode, né? Fechou. O importante é não deixar de fazer. Exatamente, exatamente. Então é isso, Jonatas. Cara, brigadão. Último recado aí, ó, a gente vai colocar essa live no YouTube, assim como todas as outras lives que a gente fez, tá lá no canal da Bicho Solto. Depois a gente vai fazer uns cortezinhos com os melhores momentos também, e eu vou te passar todo esse conteúdo. Fechou, bacana. Fechou? Muito obrigado. Queria agradecer as pessoas que foram responsáveis por eu estar aqui hoje falando de tudo isso. Né? O chefe Léo Esteves, que foi quem me conquistou para a gastronomia, os senseis, o Wagner Xavier, o sensei Wilson, a sensei Bia, todos os senseis do Dojo Mauá, que são os grandes responsáveis por eu ter chego onde eu cheguei hoje como karateca também. E agradecer você pela oportunidade, né, da gente estar aqui fazendo esse bate-papo. E é isso. E bora continuar aí com os próximos, que eu vou estar acompanhando com certeza. Fechou, cara. Valeu, Jonatas. Muito obrigado, viu? Até mais, velho. Um abraço. Falou. Os. Os.